muito obrigada por estarem aqui conosco nessa manhã, no primeiro episódio da série Jogos de Xadrez do Governo Bolsonaro. Eu sou Raquel Araújo, Head de Relações Institucionais Governamentais do de Blasi Parente Associados. E antes de eu começar aqui apresentando os nossos palestrantes hoje, pessoal, eu queria lembrar a todos de que no final desse evento vamos ter as perguntas, espaço para perguntas e respostas. Então, todos aqueles que tiverem as perguntas, por favor, encorajo a todos a escrevê-las aqui na plataforma, no chat. E a gente irá lê-las ao final das exposições. Eu queria aqui o orgulho de apresentar aqui hoje um conterrâneo meu, que eu sou fã, Bruno Carrasa, autor do Dinheiro, Eleições e Poder, colunista do Valor Econômico. Bruno, muito obrigada por estar aqui conosco essa manhã. Olá, Raquel. Olá, todo mundo. Olá, Carlos. E prazer estar aqui com vocês. A conversa vai ser boa. Vai ser, tô animada também. Carlos, também queria te agradecer demais o convite hoje. O Carlos, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e também colunista do Estadão. E eu fiquei sabendo que é a primeira vez, apesar de colegas, que eles vão estar juntos num debate. Então, estou bem animada para hoje estar aqui mediando essa conversa. Carlos, obrigada. Obrigado pelo convite, Raquel. Um prazer estar aqui, um prazer interagir com você e com o Bruno. Vai ser ótima conversa. Vamos lá, pessoal, que a gente tem uma agenda grande para cumprir hoje, né? A gente tem muito tema, assim. Eu queria começar como uma própria provocação, né, dessa série, que são jogos de xadrez, né? Então, eu queria começar com você, Carlos, e depois a gente passa a palavra para o Bruno, que você fizesse uma análise desse tabuleiro inicial, desse jogo, né? Se a gente considerar, assim, o papel dessas eleições do Congresso, eu não sou expert de xadrez, mas fã da série da Netflix Gambito da Rainha, então, assim, se a gente considerar o eleições no Congresso, talvez como a rainha ou um rei nesse jogo de xadrez, como que seria isso a análise? Como que você acha que isso vai impactar a sustentabilidade do governo Bolsonaro aí nesse ano, esse último ano aí pré-eleição? Bom, quando a gente pensa em jogo de xadrez, a primeira imagem que nos vem à cabeça é a estratégia, né? Você fique na rede, você pensar na frente de quais serão as potenciais respostas dos seus oponentes e tentar pensar em várias jogadas na frente, né? Então, se a gente puder voltar atrás para tentar fazer um backward induction, né? Você tentar ver observamos que o governo Bolsonaro começou com uma estratégia vamos dizer assim, do eu sozinho, né? Ele foi eleito com um discurso muito antipolítica, foi eleito com um discurso de negação da política, de negação dos partidos políticos, e acreditava que, a partir de conexões diretas com a sociedade, iria ser possível construir maiorias até ad hoc, maiorias episódicas, ou maiorias fantasmas que eram forjadas e depois desapareciam a partir de cada tema, e especialmente porque esses legisladores iriam estar pressionados por uma base social sólida. Essa foi a estratégia inicial do Bolsonaro. E o que a literatura americana chama de going public, né? De que o presidente ele tenta bypassar as instituições partidárias, as instituições legislativas, e faz conexões diretas com a sua base eleitoral. A famosa política de Twitter, né? Que a gente exatamente, viu tão latente. Mas essa estratégia, Raquel, eu acho, não sei se o Bruno concorda comigo, eu acho que ela fracassou. Eu acho que começou o ano de 2020, especialmente quando o presidente se viu vulnerável com uma série de investigações sobre membros da sua família, e o presidente começou a acumular uma série de derrotas dentro do legislativo e dentro do judiciário, e a estratégia de confronto aberto com as instituições começou a vazar água, começou a não dar certo. O presidente muda de estratégia. Houve uma inflexão grande. Essa inflexão se caracterizou pela busca dos partidos que giram em torno do chamado centrão para forjar uma base mínima de sustentação, não uma base que fosse capaz de gerar governabilidade, porque essa base ela não é majoritária,
é uma maior minoria, mas ela é capaz de obstaculizar, ou pelo menos tem sido capaz de obstaculizar, iniciativas até então consideradas pelo Executivo não bem-vindas. Então, se inaugurou essa nova fase. E teve mais um capítulo nesse jogo estratégico de xadrez, que foi a atuação aberta do Palácio do Planalto, do presidente. O Bruno descreveu isso muito bem em algumas colunas anteriores, mostrando como houve esse engajamento do Planalto do Planalto na eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, com a distribuição de recursos até não orçamentários, e isso configurou uma nova, vamos dizer assim, ou seja, uma nova inflexão de que o presidente iria ter uma atuação mais direta com esses atores. Entretanto, em função dos erros sucessivos de gerência da pandemia e também da própria gerência dessa coalizão, que não tem sido recompensada a contento, o presidente perdeu o controle da formação dessa CPI. Imaginava-se que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fosse capaz de obstaculizar, mas com a decisão da Suprema Corte, a oposição e os independentes, o que Bruno gosta de chamar a velha guarda do Legislativo, ocupou essa maioria nessa CPI e hoje o governo está muito fragilizado. Então, eu acho que pandemia, crise econômica, desemprego alto, uma CPI que vai torpedear o governo, quer dizer, é um cenário bastante difícil que o governo tem pela frente. Bruno. Bom, acho que concordo bastante com a análise do Carlos. Acho que o Bolsonaro ele desperdiçou uma grande chance que ele teve no início do governo, né? Porque ele assume o governo com um Congresso, eu até escrevi na época, logo depois das eleições de 2018, o Congresso eleito era um Congresso, vamos dizer assim, baixo clero, né? A Lava Jato tinha dizimado várias lideranças políticas tradicionais do Congresso, que não conseguiram se reeleger, né? Vários deles não foram eleitos. Houve uma renovação muito grande, então muitos novatos, né, nessa onda de renovação da política, de desacreditar os partidos políticos, entraram, né, tanto a direita quanto a esquerda, e um volume muito grande de parlamentares sem experiência política que foram eleitos na onda do Bolsonaro, né, da onda do bolsonarismo. Né? Num cenário ideal, né, um presidente que tivesse liderança perante o Congresso, ele teria condições de construir uma base muito forte desde o início do governo dele, né? Coisa que ele desperdiçou esse capital político. Né? Até porque, e o Carlos é especialista nessa questão, né, de analisar os perfis do parlamentar, né, do legislador médio, né? É muito parecido com a agenda do Bolsonaro, uma agenda conservadora, uma agenda, inclusive, pró questões econômicas. Então, acho que o Bolsonaro tinha tudo para construir uma base muito sólida, para governar com tranquilidade. Ele desprezou esse capital político e, ao longo do tempo, ele foi se tornando um refém das circunstâncias, né? Tanto da economia que não engrenou, isso antes até da pandemia, né? E com a pandemia a coisa ficou muito grave, com as acusações de corrupção envolvendo a família, e ele teve que se lançar, deu essa guinada na política dele, mas eu acho que aí ele já entra na negociação vamos dizer, em baixa, né? Quando ele procura o Centrão para propor um pacto, aí já não tinha aquela lua de mel com a sociedade, a popularidade dele já estava em baixa, então o preço subiu, né? E esse preço ele se reflete em várias rodadas de negociação que ele sempre entra numa posição de fragilidade, né? Seja para tentar aprovar alguma pauta no legislativo, seja nas discussões orçamentárias.
tudo isso ele entra, então, em fragilidade nessa negociação, e essa nova configuração do Congresso, né, apesar, né, a presidência do Lira e do Pacheco, apesar de ter sido comemorada como uma vitória do Bolsonaro aí, né, de construir uma base, é uma base frágil, é uma base instável, e é algo que vai exigir dele cada vez mais ceder, seja poder, seja orçamento, e se configura uma situação que ele não fez não criou uma base de governabilidade, na verdade, ele criou uma base de sobrevivência, né? Porque é até uma característica desse governo, não é um governo que tem uma agenda de construção, de reformas, desde a eleição não se tem claro onde o governo quer chegar, né? E sem clareza de objetivos, ele vai tentar negociar ponto a ponto, a cada episódio, até tentar chegar com algum capital político nas eleições de 2022, que eu acho que é o que ele aposta agora, né? Acho que a aposta dele não é governar, não é aprovar reforma, é chegar com o mínimo de condição possível para ser reeleito em 2022. Vamos lá, acho que você tratou aqui vários pontos que a gente vai querer, eu queria pontuar alguns deles aqui, né? Você mencionou a relação do casamento tardio com o Centrão, e isso ficar colocar ele num certo ponto de vulnerabilidade. Esse é um ponto que eu queria que você explorasse num tema que você é um expert, né? Que é a parte orçamentária. Então, quando a gente fala assim, analisando o papel do orçamento nesse jogo de xadrez, porque foi um indutor, de certa forma, muito significativo quando a gente fala do casamento com o Centrão, né? De alinhar, porque quando a gente fala quando você faz a afirmação, talvez, da ausência de saber para onde ir, né? Há aqueles que possam levantar a mão quando a gente fala, não, peraí, a gente acabou de ter uma InfraWeek, ontem a gente teve um leilão só rodoviário que foram 14 bi cometidos em concessões, então não é muito bem não ter para onde ir, mas talvez a falta de governabilidade para se fazer ir aonde uma parte do governo sabe onde quer chegar. Para isso, orçamento é essencial. Então, eu queria que você abordasse esse ponto da relevância do orçamento e desses jogos de poder para fazer valer esse orçamento. E aí, Carlos, você complementa também depois. A gente inverte o jogo agora. Começa com o Bruno e depois contigo. Beleza, você destacou dois aspectos muito interessantes aí, Raquel. A questão do orçamento, acho que é bom colocar em perspectiva, e até foi um ponto que o Carlos menciona sempre, né? A questão do orçamento não é uma questão que vem de agora, né? Já se manifesta já há um bom tempo, né? O crescimento da relevância do legislativo frente ao executivo na questão orçamentária, né? A questão orçamentária sempre foi: o executivo faz a sua proposta, manda para o legislativo, que ratifica, e o executivo executa, contingenciando quando for necessário, mas quem dá as cartas, em geral, sempre foi o executivo, né? Inclusive usava isso como uma moeda de troca. Isso, vários presidentes, isso é algo tradicional e é um elemento importante desse presidencialismo de coalizão brasileiro. A questão é que, desde pelo menos 2015, nessa questão orçamentária, a gente vê o legislativo, para usar a palavra da moda, se empoderando aí em relação ao executivo na pauta orçamentária. Então, foram aprovadas emendas constitucionais desde 2015, conferindo ao legislativo maior poder de definição do orçamento, com execução das suas emendas, parte delas sendo obrigatória por parte do executivo. Então, o legislativo se blindou aí desse jogo político com o presidente da República e garantiu um quinhão para ele, né? Houve uma reforma da Constituição em 2015, houve uma reforma em 2019, né? Não por acaso, essas mudanças na questão orçamentária, elas vêm em decorrência de dois movimentos bastante nítidos aí na política brasileira. Primeiro,
presidentes fracos em relação ao legislativo. É um processo que vem desde Dilma, né? Todo mundo se recorda aí de Dilma versus Eduardo Cunha. E, por outro lado, a gente não pode esquecer que teve uma mudança relevante no sistema político brasileiro a partir de 2015, que foi o fim da proibição das doações privadas de empresas, né? Quando você seca a fonte de recursos para os políticos vindo das empresas, os políticos passam a depender de outras fontes de recursos para suas campanhas, seja via fundão, que é aí fundo eleitoral, um dinheiro que vai direto para a campanha, seja garantindo recursos orçamentários para ele levar para a sua base eleitoral e ganhar apoio político via construção, seja de estrada, seja de ponte, seja saneamento e por aí vai. Então, o orçamento surge nesse contexto. Então, num contexto em que o presidente é fraco, como agora o Bolsonaro, essa pressão por orçamento ela ganha ainda mais força, né? E a gente vê como foi a dificuldade do governo para aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, como foi a dificuldade para o governo aprovar o orçamento desse ano, só aprovou agora em abril, porque o Congresso endurece o jogo, tentando aumentar aí o preço pelo seu apoio. Então, acho que é parte desse contexto. E uma coisa que você destacou aí, dos leilões de infraestrutura, entra nesse contexto, inclusive uma área do governo, né? A parte de infraestrutura, de obras, o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Que acredita que isso é o que pode salvar o Bolsonaro em 2022, né? Você tocar obras, fazer o país crescer, fazer entregas, já que na parte legislativa o governo tem muita dificuldade de tocar uma agenda de reformas. Então, é reflexo também dessa fragilidade do executivo frente ao legislativo no governo Bolsonaro. Bom, eu acho que o Bruno colocou várias questões muito interessantes, principalmente essa tentativa de recuperação histórica desse processo em que o legislativo passa paulatinamente a se tornar mais poderoso na questão orçamentária. Lembrar que o legislador constituinte, ao delegar muitos poderes para o presidente, poderes constitucionais, medidas provisórias, poder de urgência, ou mesmo de interferência na agenda do próprio legislativo, poderes orçamentários, tinha em mente transformar o presidente num coordenador do jogo do multipartidarismo fragmentado brasileiro, certo? Ou seja, houve um reconhecimento do legislador constituinte de que seria muito difícil o próprio Congresso se autocoordenar e era preciso que o presidente fosse esse coordenador e exercesse esse jogo de premiação de acordo com o desempenho diante da perspectiva do executivo, né? Só que, para que esse jogo funcione bem, o presidente precisa ser um bom coordenador desse jogo, precisa entender como é que esse jogo funciona. Quando o presidente não é um bom coordenador, ou seja, quando monta coalizões muito grandes, muito heterogêneas, não compartilha poder e recursos de forma proporcional ao peso político de cada um, ou monta coalizões muito distantes do que a mediana do Congresso deseja, os problemas de coordenação começam a surgir e os custos de gerência dessa coalizão também começam a subir. E pior ainda, o que tem acontecido no Brasil é que o legislativo, quando percebe essa dificuldade de presidentes de coordenar essas coalizões e se fragilizam, como o Bruno destacou, começa a ter iniciativas do próprio legislativo de recuperar o poder que foi delegado pelo legislador constituinte, o que torna o presidente ainda mais vulnerável, porque ele perde essa moeda de troca, ele perde a discricionariedade dessa moeda de troca. Então, assim, agora, qual é a armadilha que o presidente se meteu? Que os presidentes, que o executivo, não só esse presidente, mas os últimos 3 presidentes, Dilma, Temer e Bolsonaro, se meteram.
é que no momento que os legisladores internalizaram que eles não mais precisam se comportar consistentemente com as preferências do presidente para terem acesso aos recursos orçamentários, que esse era o jogo, ou seja, o jogo era o presidente sinalizava o que queria, os parlamentares se comportavam ou não de acordo com os interesses do presidente, os que se comportavam de acordo com os interesses do presidente eram premiados, utilizavam esses recursos nas suas bases eleitorais e eram reeleitos. E a oposição comia o pão que o diabo amassou. Era esse o equilíbrio. Esse equilíbrio foi rompido, porque agora essas moedas de troca não mais dependem do comportamento do legislador. E agora o presidente vai ter que encontrar outras moedas. Quer dizer, o jogo ficou muito mais caro para o presidente. E moedas heterodoxas, moedas que às vezes não são nem orçamentárias, não são. E pior ainda para o governo Bolsonaro é que não ocorreu no governo uma distribuição do poder também, porque, como o Bruno falou, não só orçamento é uma moeda de troca, mas cargos na burocracia, ministérios. Quer dizer, a alocação também dos ministérios não obedeceu uma lógica política, obedeceu uma lógica idiosincrática do presidente, com muitos militares, com muitas pessoas não vinculadas a partidos políticos. Então, isso criou atritos, criou curto-circuitos no jogo político. Agora, o presidente, de uma forma vulnerável, tenta recuperar esse poder, mas numa situação, vamos dizer assim, em que ele não é mais o agenda setter, né? Quem está propondo a agenda são os supostos aliados no legislativo, o que torna o presidente mais vulnerável ainda a supostos comportamentos racionais e estratégicos de inflacionar cada vez mais o preço do apoio. E é óbvio, eu se estivesse na posição de qualquer partido do Centrão, dizer ao presidente, o meu comportamento valia X há 2 meses atrás, agora vale 3X, amanhã vai valer 5X. Quer dizer, é completamente irracional, porque isso é um jogo de repetição, então ocorre sempre updates das crenças de como os jogadores se comportaram no jogo anterior e consequentemente, a situação para o presidente se torna muito complicada. Numa situação, eu volto a insistir, em que o presidente é minoritário numa comissão parlamentar de inquérito, em que as fragilidades na gerência dessa pandemia vão ser expostas até o fígado, e isso vai tornar o presidente mais vulnerável e vai dotar o Centrão de cada vez mais esticar mais e mais a corda até onde o presidente possa ter condições de pagar. Então, esse é o jogo, vamos dizer assim, estratégico, vamos dizer assim, que o presidente, a armadilha que o presidente se meteu, vale salientar, como o Bruno destacou desde o início, por suas próprias escolhas. Por suas próprias escolhas. Ele poderia ter tido outro caminho, né? Ô, Carlos, eu acho que você traça num ponto aí que, se a gente fizer o paralelo com o jogo, é muito interessante, né? Vocês mencionaram no início, falando de timing, né? Do timing, o Bruno mencionou a questão do timing. Troca de cargo sempre foi utilizada como moeda, sempre, né? E houve a época quando isso não foi realizado, como você colocou aí, no início do governo, e sim como um próprio ideal, você usou a palavra idiossincrático dele, né? Do que ele quis dizer, do que ele acreditou para nomear os generais, para nomear quem for para aquilo, e não como moeda de troca desde o início. Isso foi a época, eu lembro de ter lido várias análises a respeito, onde que uns louvaram a posição, no sentido de chegar e falar, olha, foi uma das primeiras vezes onde que a gente vê poder fazer uso disso no início para ganhar governabilidade, e não foi feito. E houve muitos outros que criticaram esse posicionamento na época, falando, olha, vai ter aí uma perda de timing estratégico, porque quem chega primeiro bebe água mais fresca. Então, o preço a ser pago no final vai ser muito maior do que o preço que é pago se isso for realizado agora.
Então, eu acho que a sua conclusão aí dessa fala foi que houve talvez uma perda do timing da estratégia, não se considerou esse timing, porque optou-se no início de ter uma estratégia que agora talvez ele está sentindo o outro lado, né? O que vocês acham? Não sei se o Bruno quer falar, eu posso falar. Bom, essa inflação, vamos dizer assim, decorre fundamentalmente de uma escolha do presidente por não ter sabido escolher as suas armas. O presidente iniciou o seu mandato como inimigo do presidencialismo de coalizão, porque o presidente associou equivocadamente o presidencialismo de coalizão à fórmula implementada pelo PT, que se confundia com o presidencialismo ancorado em corrupção. Então, o presidente Lula, diferentemente do presidente Fernando Henrique Cardoso, montou uma coalizão com muitos partidos políticos. Esses partidos políticos eram muito heterogêneos, ou seja, tinham desde extrema esquerda, como o PCdoB, até extrema direita, como o PP de Maluf, passando pelo PMDB. Então, era uma geleia de partidos, eram 13 partidos dentro da sua coalizão. O Fernando Henrique tinha 4 na sua coalizão, ele tinha 13. Essa coalizão ela não foi premiada proporcionalmente durante o governo Lula, ou seja, para você ter uma ideia, dos 35 ministérios criados por Lula, porque Fernando Henrique entregou o governo para Lula em 2002, com 21 ministérios, o PT subiu isso para 35 para acomodar todas essas demandas, mas dos 35 ministérios, 21 foram alocados para o próprio PT. O PMDB, que tinha mais ou menos o mesmo peso do PT no Congresso, em torno de 20% de cadeiras, só teve 2 ministérios. Enquanto o PT teve 21, o PMDB teve 2 ministérios. Certo? De acordo com Sérgio Praça, que é outro cientista político que analisa a alocação partidária de cargos na burocracia, dos cargos de DAS, os cargos discricionários, ele mostrou que, na época do PT, no poder, especialmente Lula, 85% dos cargos de DAS dentro da burocracia pública em Brasília foram ocupados por filiados do PT. Sobrou 15% para todos os outros aliados, para os outros 12 aliados. Então, obviamente que isso gerou uma demanda crescente para que o presidente Lula encontrasse moedas alternativas de recompensa e que isso gerou pressões para que isso desembocou no mensalão e no petrolão e tal. Então, Bolsonaro interpretou equivocadamente, muitos dos seus eleitores, que o presidencialismo de coalizão era sinônimo de corrupção. E ele inaugura o seu governo com essa tônica. Mas logo ele percebe que é impossível se governar um presidencialismo multipartidário, porque isso é uma determinação institucional, está para além das escolhas individuais. Então, a sensação que eu tenho de Bolsonaro é como se, eu não sei se vocês já tiveram, Bruno, num aquário, eu gosto muito de utilizar essa imagem com os meus alunos. Quando você entra logo na entrada no aquário de Monte Rey, na Califórnia, recentemente eu tive lá, fui professor visitante em Stanford, então fui lá em Monte Rey. Então tem um grande aquário logo ali na entrada, onde você compra o ticket, e é um aquário gigantesco, você sente a pressão da água sobre sua cabeça. E esse aquário é como se fosse um grande aquário redondo, em que não tem nada no meio e ele só tem na periferia, como se fosse um grande pneu, um aquário. E tem milhões de peixinhos muito pequenininhos nesse aquário, todos eles andando muito devagar numa mesma direção. De repente, um peixinho maluco qualquer decide nadar contra essa corrente desses milhões, dessa massa gigantesca de peixinhos que estão nadando numa mesma direção. E esse peixinho ele
por qualquer motivo idiosincrático dele, ou particular, começa a nadar contra essa corrente e ele gasta muita energia, ele faz um esforço gigantesco e menos de 15, 20 segundos ele não aguenta e se junta à corrente dos demais peixes. Eu acho que é exatamente isso do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, de uma forma equivocada, não entende um problema de compreensão mesmo de como o sistema funciona. Ele tenta nadar contra a corrente e gasta as suas energias, como o Bruno destacou. E agora, esse peixe está completamente cansado, desgastado, cometeu muitos erros, numa situação extremamente vulnerável. Então, se não, vamos dizer assim, se tivermos um cenário difícil, né, de uma pandemia, essa lentidão com a vacinação, tivermos uma terceira onda no segundo semestre, como alguns epidemiologistas já estão prevendo, diante da morosidade, dos próprios erros do governo de não ter contratado essas vacinas com antecedência. E o número de mortes continuar nesse patamar e não houver recuperação econômica, eu tenho a impressão que o governo começa 2022 extremamente capenga, muito fragilizado, e como o Bruno destacou, com muita dificuldade de colocar para frente qualquer agenda reformista, porque não vai haver espaço político para tal. Falando já de agendas, né? Eu acho que eu queria fazer assim uma outra pergunta para a gente assim, discutir. Pensando já nos jogos que já estão, né? 2022 de eleições, então já estamos aí com os jogos, já estamos quase nos finalmente do jogo, analisando esse fim de jogo, sobre a ótica de agenda de prioridades e o peso de agenda de prioridades do governo. Eu queria, Bruno, escutar você um pouco, porque eu lembro que no nosso pré-encontro, né, para alinhar aqui, você fez algumas afirmações que me deu vontade de entender mais, de questionar, quando você fala, você tem uma posição muito já assertiva sobre a agenda de prioridades, você usou a palavra cosmética. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aqui para os nossos ouvintes. Legal, Raquel. Eu adorei essa imagem do aquário do peixinho, viu, Carlos? Muito bacana mesmo. Eu acho que tem a ver com essa questão de agenda aí, né, que você perguntou, Raquel. Porque quando o Bolsonaro ele decide, né, nadar na direção contrária, né, ao que sempre os peixinhos nadaram aí no aquário da política brasileira, acho que ele não sabia para onde ir, né? Acho que faltava ao governo Bolsonaro no início, acho que 3 elementos que eu acho que foram determinantes para ele desperdiçar essa chance que ele teve e chegar na situação de fragilidade que ele chega até agora. Acho que, primeiro, acho que faltou uma agenda, e isso ficava claro lá desde o programa de governo dele, que era um programa de governo absolutamente vazio de ideias, propostas, programas. Acho que faltou para ele coordenação política, né? Se eu falei no início que o Congresso, né, a atual legislatura, era uma legislatura mais de baixo clero, né, por causa da Lava Jato, por causa da renovação, por outro lado, também, o Bolsonaro montou um ministério e uma equipe na cozinha dele, no Palácio do Planalto, também de baixo clero, né? Você vê que a figura de maior experiência política no núcleo do Bolsonaro no início era o Onyx Lorenzoni, que nunca tinha ocupado um cargo, sequer um cargo na mesa diretora da Câmara, coordenado comissões relevantes, não tinha sido líder de partido por muito tempo, então faltava liderança política e acho que faltava quadros, né? O Carlos falou da pesquisa do Sérgio Praça, né, do PT ocupando os DAS, né, e os cargos em comissão com petistas, né? Mas isso era sinal de que o PT tinha quadros para preencher esses espaços.
o Bolsonaro não tinha e teve que recorrer, então, ao Exército, né? E trouxe muita gente do Exército, também sem experiência política, sem experiência em educação, sem experiência na saúde. Você vê o que foi a gestão do Pazuello, é símbolo, né? É o exemplo máximo do despreparo do Exército para tocar áreas finalísticas do governo. Então, o Bolsonaro chegou fragilizado por esses aspectos, e isso se reflete na agenda que o governo apresentou recentemente, com a eleição de Lira e a eleição do Pacheco. O governo enviou uma agenda de pautas prioritárias para essa gestão Lira-Pacheco. Não é? E se a gente olha, né, vamos tirar a questão, né, da pauta de costumes, da questão das armas, o homeschooling, né, mas ficar mais na agenda econômica, né, que eu acho que é o que o pessoal está aqui acompanhando mais se interessa, né, o que a gente tem nessa pauta, né, prioritária do governo? Acho que, se a gente imaginar nessa pauta como uma árvore com os frutos, né, tem uma série de frutos que já estavam aí fáceis de serem colhidos, porque é uma pauta que já se arrasta dos governos anteriores, né? Por exemplo, autonomia do Banco Central. Eu trabalhei no Ministério da Fazenda em 2003 e a gente trabalhava na agenda de autonomia do Banco Central. Então, era um projeto que está circulando no Congresso há 20 anos. E aí chegou um momento que isso fica maduro. Então, quando o Paulo Guedes vai montar uma pauta prioritária, o pessoal vê que está maduro aí no Congresso para a gente colher esses frutos fáceis. Então, tem uns frutos fáceis que o governo começou a colher agora, mas não é tanto mérito dele, é assunto que já está ali na hora de ser aprovado. Então, a independência do Banco Central, tem uma série de agendas setoriais que também já estavam maduras, algumas até trazidas pelo Paulo Guedes, tem que dar o mérito, mas marcos regulatórios, né? Gás natural, ferrovias, né? Isso são projetos que não têm muita resistência dentro do Congresso. Então, se é fácil, né, como o Carlos aponta, né, o legislador, né, mediano concorda com isso, não tem grupo de interesse que vai exercer o seu poder de veto, isso é fácil de ser colhido. Então, tem uma pauta dessa agenda prioritária do Bolsonaro, uma pauta mais regulatória, que é fácil, e eu acredito que isso passe. Mas isso não se reverte em crescimento econômico agora, né? Se você aprova um marco regulatório de gás natural, de ferrovia, é coisa de investimento que vai maturar daqui a 5, 10, 15 anos. Isso não vai trazer crescimento para o Brasil no curto prazo, né? E, do outro lado, tem uma agenda que é uma agenda que não é viável de ser aprovada num contexto de pandemia, num contexto de ano pré-eleitoral, já começou a corrida eleitoral, que é uma reforma tributária, reforma administrativa, que eu nem diria que seria necessário fazer reforma. São temas que é preciso fazer reconstrução, é preciso repensar o sistema tributário, é preciso repensar o Estado brasileiro, e não há clima político, não é ambiente, não há liderança do governo para se tocar uma reconstrução tributária ou administrativa, sequer também não dá nenhuma reforma, e o que pode ser aprovado agora são questões que são, como eu disse na nossa conversa, cosméticas, né? A reforma administrativa que o Bolsonaro enviou, ela é inócua, porque ela não lida com os servidores atuais, ela só vai afetar os servidores futuros. Isso vai demorar 20 anos para dar qualquer resultado, então não traz benefício fiscal. Reforma tributária é uma reforma extremamente complexa, ninguém conseguiu, né? Todos esses presidentes conseguiram ter base, Fernando Henrique, Lula, né? Tinha uma liderança muito maior que o Bolsonaro, não conseguiram porque é reforma difícil de ser aprovada, porque envolve um conflito federativo, vai ter União,
Se eu tenho União, tem 27 estados, e tem mais de 5.000 municípios. Alguns vão ganhar, alguns vão perder. Os que vão perder vão querer travar a discussão, então a coisa não anda. E há um debate entre setores, né, que é o que impede, né? Indústria, comércio, serviços, agronegócio, bancos, reforma tributária, alguém vai perder. Se você quer simplificar o sistema, se você quer enxugar o sistema, alguém paga menos agora e vai ter que pagar mais. E esse alguém barra a discussão. Então, se o presidente não tem liderança, não tem agenda, não tem base coesa, a chance disso passar é muito pequena. Então, se passar alguma coisa de reforma tributária, é remendo, não é reforma, menos ainda é reconstrução. Então, pode ser que aprove alguma coisa? Aprova, pode até aprovar. O governo vai cantar vitória, mas, no final das contas, não vai ser algo que vai gerar grandes transformações para a economia brasileira. Carlos, nós estamos aqui, eu tenho aqui, me mandaram várias perguntas aqui já para ler, mas eu queria antes endereçar uma pergunta aqui para você, já pensando assim nesse checkmate, um potencial checkmate. Fala um pouquinho aqui para a gente do trabalho que vocês têm feito na FGV sobre eleições 2022. Papel e percepção do governo Bolsonaro, né? Porque acho que a gente está falando aqui nós estamos levantando e discutindo muitos pontos de endereçamento, né, que poderiam prejudicar o governo e prejudicam a percepção, e isso culmina com o resultado de eleições. Então, eu queria que você falasse, discorresse brevemente, aí eu parto para as perguntas que me passaram aqui. Tá ótimo. Eu fiz no ano de 2000 3 rodadas de uma pesquisa de opinião pública, tentando ver o impacto da pandemia na política, né? Então, tentando ver como os eleitores... E no primeiro round, no primeiro survey, eu observei que tinha um contingente significante de eleitores de Bolsonaro, ou seja, que votaram em Bolsonaro em 2018, que estavam muito desapontados com o presidente, certo? E eu observei uma correlação que esse desapontamento, essa frustração, ela estava diretamente correlacionada com a proximidade desse eleitor da Covid, certo? Com graus variados de gravidade, certo? Então, quando o eleitor conhecia alguém, familiar ou amigo, ou ele próprio, que se contaminou e com graus mais avançados da doença, ou que tenham levado até a morte, essa é uma das variáveis que eu chamei medo da morte, maior a rejeição desse eleitor de Bolsonaro ao presidente, certo? Então, esse eleitor partiu, esse eleitor abandonou Bolsonaro. E aí, no segundo survey, eu quis saber mais quem era esse eleitor. Então, eu fiz uma análise experimental, fiz uma análise que chama de conjoint experiment, um experimento em que você propõe candidatos hipotéticos com características bem marcantes de cada candidato e pede para o eleitor se posicionar. E claramente eu observei que existiam 2 tipos de eleitores de Bolsonaro. Um eleitor que ele é muito mais identitário, que ele se aproximou de Bolsonaro por um vínculo com as crenças e valores conservadores do presidente. Então, o que eu chamei isso de uma base identitária, uma base que se conecta com o presidente e que dá um senso de pertencimento, de aconchego, e mais ainda, não só de agregação desse núcleo duro de eleitores de Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, de criar barreiras contra qualquer informação que valorize o principal rival, né? o PT. Né? Então, esse é o núcleo duro, esse coisa, mas existe um outro núcleo de eleitores de Bolsonaro que eu chamei de pragmático.
que esses caras não votaram em Bolsonaro por compartilhar da agenda de armas ou compartilhar da agenda anti-gay ou compartilhar de uma agenda mais aberta em relação ao meio ambiente. Não. Eles votaram em Bolsonaro para evitar o PT. Ou seja, eles votaram em Bolsonaro porque eles acreditaram numa agenda liberal, numa agenda de reformas liberais. E foi justamente esse eleitor pragmático que rompeu em função da Covid. Certo? Foi justamente esse. E aí eu perguntei no terceiro round o que esses caras estavam dispostos a fazer em 2022. Certo? E aí eu observei justamente que esses pragmáticos já não estavam mais dispostos a votar em Bolsonaro em 2022, a não ser para evitar o PT. E os identitários votam em Bolsonaro de novo em 2022, mesmo tendo parentes ou amigos que morreram de Covid. Certo? Então, esses identitários, ou seja, o vínculo identitário se torna mais importante do que o medo da morte para esse núcleo. Então, o que a gente, para não me alongar muito, o que a gente conclui dessas minhas pesquisas é que existe um núcleo duro, forte, identitário, vamos dizer assim, que varia entre 15% e 20% do eleitorado brasileiro que está com o presidente Bolsonaro no matter what, independentemente da política. Né? Para você ter uma ideia, no terceiro experimento, eu manipulei o auxílio emergencial e eu observei que esses eleitores que são mais liberais no sentido da economia, são menos favoráveis a políticas de proteção social, são contrários à Bolsa Família. Então, imaginava-se que esses eleitores fossem se posicionar contrários a políticas de transferência de renda não compulsória, não condicional, que diga, como a ajuda emergencial. Entretanto, Raquel, quando eu manipulei que essa ajuda emergencial poderia trazer retornos eleitorais para o presidente Bolsonaro, o núcleo duro passa a apoiar o auxílio emergencial, passa a apoiar a política de transferência de renda. Entretanto, o que é mais interessante é que o inverso também é verdadeiro, ou seja, os eleitores de esquerda, que são anti-bolsonaristas, que são lulistas e que, a princípio, são favoráveis à política de transferência de renda para pobre, são favoráveis a políticas de inclusão social e de proteção social. Quando manipulados com a informação de que Bolsonaro poderia se beneficiar eleitoralmente dessas políticas de transferência de renda, começam a se opor, ou seja, o que eu verifico é que existem dois grupos polares, não na política, mas na identidade. As pessoas amam ou odeiam Bolsonaro. As pessoas amam ou odeiam Lula. Então, existem esses dois núcleos que se polarizam no afeto. Não se polarizam nem sequer mais na política, nem muito menos na ideologia. Mas é no afeto. A polarização é completamente afetiva. Então, existem esses dois polos afetivamente antagônicos e unidos ao mesmo tempo entre si, unidos nos polos, mas antagônicos com o outro. Existe um conjunto de eleitores também grande que não tem essa vinculação afetiva. E eu acho que o que vai definir as eleições em 2022 é para onde vão esses caras, né? É para onde vão esses caras, porque se esse eleitor mediano, esse eleitor de centro, que vem nutrindo também um desafeto, tanto em relação a Bolsonaro, como também em relação a Lula, eles não querem nem alternativas corruptas, nem tampouco alternativas incompetentes. Se for possível gestar um candidato competitivo de centro que galvanize esse eleitor, ele se torna competitivo. O problema é que esse centro ele é muito plural,
vai ser muito difícil esse centro se autocoordenar com apenas um candidato. Então, quanto mais candidatos esse centro tiver, menos competitivo ele será. Então, para esse candidato de centro, pode ser que ocorra justamente o pior dos mundos, como aconteceu em 2018, ele fique mais uma vez órfão em 2018. Isso também vai depender, como o Bruno também destacou, da performance do presidente. Se o presidente conseguir se recuperar, conseguir mostrar uma sobrevida, recuperar alguma coisa da economia e a pandemia arrefecer, pode ser que ele se torne competitivo, pode ser que não, pode ser que o presidente termine seu mandato como o ex-prefeito Marcelo Crivella, daqui do Rio de Janeiro, completamente fragilizado, sem competitividade. Então, é muito difícil ainda dizer o que vai acontecer em 2022, que a gente está muito distante, mas esses são elementos que a gente pode hoje observar e tentar projetar a partir desses elementos. Essa sua fala já matou várias perguntas, porque eu tive uma pergunta aqui falando do efeito da pandemia sobre o governo Bolsonaro, e aí 3 muito similares falando assim, com nomes para 2022. Se nessa sua pesquisa que você manipulou nomes, se você perguntou sobre o ministro Tarcísio, o governador Zema e o Luciano Huck. Não, eu não fiz isso. Na realidade, esse é o objetivo agora do 4º round, porque eu estou querendo justamente saber, enquanto eu investi muito no eleitorado bolsonarista, na 2º e na 3º round da pesquisa, agora eu estou querendo enfatizar esse eleitor de centro. O que é que esse eleitor de centro quer? Será que existe, de fato, esse desafeto que eu mencionei aqui, anti-Lula e anti-Bolsonaro? E se esses desafetos são simétricos, nós não sabemos. Nós não sabemos se esses desafetos são simétricos. Pode não ser. Pode ser que esse eleitor de centro consiga imaginar um menos ruim entre os dois. Então, isso tudo precisa de pesquisa, né? Eu ainda não tenho essa resposta. Bruno, para você com menos espaço para articular o orçamento, podemos dizer que estamos vivenciando o fim do presidencialismo de coalizão? Ou o redesenho desse formato, onde a moeda de troca será outra? Acho que não. Acho que as condições do jogo estão dadas, né? São as regras do nosso jogo. A gente escolheu isso lá em 1988 com a Constituição, como o Carlos colocou. A gente tem um sistema partidário muito pulverizado, a gente tem incentivos à criação de partidos. Começamos agora um processo, né, de tentar depurar esse sistema, né, com fim das coligações, com cláusulas de barreiras, que também é uma agenda que a gente não sabe se vai perpetuar, porque no Brasil nós temos reformas eleitorais ao gosto de quem está no Congresso a cada 2 anos, né? Então, eu torço para que isso continue, mas é um processo que vai demorar muito tempo, e mesmo assim nós vamos continuar aí, na melhor das hipóteses, aí, com 15 partidos, não vejo como a gente reduzir para menos do que isso, dados os incentivos. A gente tem um executivo que está dado na Constituição, que tem muito poder de editar medida provisória, de controlar o orçamento. Então, é o jogo brasileiro, né? O que a gente tem que pensar em melhorias institucionais, né, na linha que o Carlos sempre defendeu, né, de reformas incrementais que vão sendo realizadas ao longo do tempo para melhorar esse sistema e fazer com que ele funcione na melhor, entregue melhores resultados possíveis, porque não é um sistema que necessariamente vai gerar corrupção ou que vai gerar... É um sistema difícil de gestão, mas que, se bem administrado, pode gerar resultados positivos, como já aconteceram aí. Fernando Henrique, primeiro mandato do Lula, a gente conseguiu avançar bastante no país nesse tempo, mas acho que a agenda, não vejo o fim do regime de presidencialismo de coalizão no Brasil, não. A gente viu como que ele pode ser, como ele pode dar resultados ruins quando ele é mal jogado, né? Mas que é a regra do jogo. Se você me permite, ou mesmo no governo Temer, né? O governo Temer, no início, montou uma coalizão
muito homogênea, muito ampla, mas muito homogênea, que representava muito a mediana do Congresso, premiou proporcionalmente seus parceiros e aprovou reformas dificílimas, reforma trabalhista, teto de gastos. Encaminhou a reforma da Previdência, né? Exatamente. Claro. Carlos, nós temos 3 minutos e eu tenho aqui uma pergunta também para você. Há espaço para a reconquista do espaço perdido por Bolsonaro no Congresso Nacional? Bom, eu acho que a política é muito dinâmica. Esse espaço existe. Eu acho que cada vez se reduz mais, mas vai se tornar cada vez mais caro. Mas, como o presidente é ambicioso, ele deseja permanecer no poder. Ele, desde o primeiro dia de mandato, sinalizou que seria candidato à reeleição. Então, eu acho que o Bolsonaro fará tudo para continuar no poder e se apresentar de forma competitiva para o eleitorado em 2022. Mas, para isso, ele vai ter que acomodar esses partidos. Ele teve essa oportunidade quando chamou o Centrão. Ele poderia ter feito uma reforma ministerial ampla e ter claramente, de forma transparente, negociado com esses parceiros, e olha, você, partido tal, tem 10% de cadeiras no Congresso, você vai ter 10% dos ministérios. Você tem 15% de cadeiras, você vai ter 15% do ministério. Então, se o presidente faz uma premiação de acordo com o peso político de cada um, ele gera felicidade ex ante e diminui a chance de comportamento estratégico no futuro. Pensa assim, Raquel, pensa assim. Se você tem 3 filhos, você me disse que tem 3 filhos, né? Tem 3 filhos. Mas, sei lá, você tem uma predileção por um. Sei lá, você gosta mais de um do que os demais. Olha que repente, isso para pai e mãe não existe, né? E, de repente, você decide, em função, sei lá, das suas restrições orçamentárias, da sua poupança, que você só vai ter grana para investir na educação top de um dos filhos. Você só vai conseguir mandar para Harvard um filho, certo? Enquanto os outros 2 você não vai conseguir mandar para Harvard, certo? Mas como você gosta mais daquele X qualquer em relação aos outros 2, você manda ele estudar em Harvard e manda os outros 2 estudar comigo na Fundação Getúlio Vargas. Olha, os caras que vão estudar comigo, seus filhos vão estudar comigo, eles vão aprender alguma coisa, mas eu não sou Harvard, né? Getúlio Vargas não é Harvard. Então, o que vai acontecer na tua família, provavelmente? Eu imagino que tua família vai implodir, porque vai haver uma série de ressentimentos, de invejas, de sentimentos de alguns que acharam que foram negligenciados, de que você gosta mais de um do que outro. Você vai gastar muito mais com psicanálise dos seus filhos ao longo da sua vida, se você tiver essa decisão. É mais ou menos esse dilema do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ele não soube tratar seus filhos, seus aliados. Ele não soube lidar com seus filhos. Então, agora, ele recuperar esse terreno, ele vai ter que lidar com passivos, com questões de maus tratos. Então, obviamente que esses atores vão querer equalizar esses maus tratos, né? Eles vão querer recompensar isso. Então, eu acho que é muito difícil. Agora, a política é muito dinâmica, é possível que isso aconteça, mas vai exigir do presidente muito aprendizado num curto espaço de tempo e muita disposição para alocar recursos políticos e financeiros de uma forma eficiente. Bom, acho que com isso você já deu uma visão sua final desse jogo. Bruno, então agora eu passo para você também para dar uma conclusão final aí desse jogo, como que está, antes da gente já finalizar. Não, só pegando aí essa excelente análise que o Carlos fez sobre o cenário para as eleições, queria acrescentar 2 ingredientes aí, né?
pode ser que o Bolsonaro acabe se beneficiando aí, é quase como um golpe de sorte aí, de um timing até 2022. Né? A gente não sabe qual vai ser a dinâmica da pandemia, a gente né, sabe os danos muito pesados sobre a sociedade brasileira, né? As mortes, o luto, a questão da saúde, a economia, mas pode ser que ele entre em 2022 com isso sendo processado em 2021, né? Se a pandemia melhorar, e pode ser até que ele se beneficie de alguns ganhos aí que não tem a ver com ele, né? Pode ser que o mundo se recupere rápido, a vacinação avance como tem avançado nos principais países do mundo, sobre um excedente de vacinas que, eventualmente, pode ser destinado para o Brasil e isso acelere o ritmo de vacinação no Brasil. Então, talvez a gente entre em 2022 com uma boa parcela da população vacinada e a pandemia, mais ou menos, já o pior dela tendo passado. Pode ser que a economia mundial recupere aí mais fortemente, mais rapidamente, aí, Estados Unidos indicando isso, China, talvez até a Europa, e isso impulsione aí commodities, entre dinheiro, o câmbio baixe, né? Ele pode até se beneficiar de um efeito estatístico, né? A economia girou muito mal 2020, 2021, entra 2022 com uma base muito baixa, já entra 2022 com uma retomada de emprego, com números de crescimento maiores. Então, tem um cenário que pode fortalecer o Bolsonaro para 2022, que pode angariar aí, ir além desse bolsonarista raiz aí que o Carlos identificou nas pesquisas. E quanto à terceira via, né, essa alternativa ao Bolsonaro e ao Lula, tem um aspecto que eu acho que é importante a gente não perder de vista, que o calendário eleitoral desfavorece o surgimento dessa alternativa, porque, graças às mudanças de reforma eleitoral do passado, agora a definição de filiação de partido só acontece em março do ano que vem, né? Antigamente acontecia em outubro. Então, como o calendário foi empurrado para frente, a definição se empurra para frente. Então, pode ser que essa disputa por essa alternativa do centro não se resolva nesse ano, continue indefinida até início de 2022, e aí já vai ser tarde demais, né? Porque mesmo o Bolsonaro, né? Bolsonaro não foi surpresa em 2022, ele construiu a candidatura dele muito antes, né? Então, eu acho que isso dificulta também o surgimento dessa alternativa aí, dessa terceira via entre Bolsonaro e Lula. Então, bem embaralhado, bem difícil de cravar um cenário para 2022 já de antemão. Bom, gente, eu acho que dava para a gente estender essa live aqui por mais umas 3 horas, com o nível da conversa e dos estudos todos. Eu queria agradecer mais uma vez, Bruno, muito obrigada. Carlos, muito obrigada. Acho que foi sensacional por ser a primeira vez de vocês dois juntos assim. Acho que foi assim muito bom. Agradeço a todos aqueles que ficaram conosco até agora e aproveito para convidá-los também, já no final do mês, dia 28 de maio, vamos ter o nosso segundo episódio da nossa série Jogos de Xadrez do governo Bolsonaro, onde a gente vai abordar o tema de 5G. Bom, mais uma vez, pessoal, muito obrigada. Fico aqui, estendi a todos aqui meu agradecimento e uma ótima semana para todos nós. Obrigada. Tchau. Ótimo, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Raquel. Tchau, Carlos. Tchau.